E o exercício no meio de tudo isso? Em primeiro lugar, fazer exercícios aeróbicos com membros inferiores, então corrida, bicicleta, não significa que você vai perder gordura dos membros inferiores. Ah, eu quero secar a coxa, então vou fazer bicicleta. Ah, eu quero secar a coxa, então eu vou correr. Não, não vai acontecer isso. A questão é que se você for homem, né, preferencialmente seu lugar de reserva de gordura não é nos membros inferiores. Então, provavelmente, você perdendo gordura no corpo inteiro, os membros inferiores vão ficar mais aparentes. No caso das mulheres, é diferente. Por mais que você faça aeróbio, não vai existir uma prevalência por essa perda de gordura nos membros inferiores. Inclusive, algumas alterações da fisiologia normal, como o lipedema, ele também é combatido com exercícios, porém não existe essa ligação de vou treinar muito aeróbio e vou afinar minha pele dos membros inferiores, principalmente no caso do lipedema, porque boa parte do que mantém isso é uma função hormonal associada a uma inflamação sistêmica. Tem genética aí no meio, claro, sempre tem genética, mas não é o fator único que faz com que a gente tenha essa condição. Agora, vou fazer musculação e vou fazer aeróbio. Essa é a combinação perfeita. A questão é que o aeróbico ele tem que participar do seu treino de musculação, não obscurecê-lo. Isso quer dizer o seguinte: você treina supino no seu treino de tronco, mas você não vai participar de campeonato de supino. Você treina remada no seu treino de dorsal e ele compõe o estímulo do dorso para que você tenha uma sensação de ter uma dorsal completa, bonita e desenvolvida. Pois bem, quando a gente fala em treinamento, o aeróbio compõe o treinamento. Parte do treinamento precisa ser aeróbio, parte do treinamento precisa ser anaeróbio. A razão fisiológica é que quando você é bem condicionado do ponto de vista aeróbico, você aguenta treinar melhor musculação, principalmente no tocante à recuperação entre séries. Então, você tendo uma boa capacidade aeróbica, você tem uma ótima recuperação entre séries, e o que acaba acontecendo é que você acaba com treinos mais intensos, mais densos e mais eficientes quando bem programados. Também tem uma coisa, você pode acabar fazendo um treino excessivo, por isso que a recomendação é que essa parte você seja acompanhado por um treinador, para que você, através de excessos, não comprometa o resultado final. É a diferença de um físico estimulado para um físico desgastado. Lembra que a gente conversou ontem? Se você não lembra que a gente falou sobre degradação muscular, vai na live de ontem, vai na live do dia 17, tá? Eu falei sobre degradação muscular e esse é um quesito importante quando você pensa em emagrecimento. Não usar a sua musculatura como uma forma de queima de caloria, pura e simplesmente, para que você não tenha uma perda estética durante o processo do trabalho que você escolheu fazer. E o aeróbio, então? O aeróbio, pessoal, ele é muito objetivo. Nos homens, o aeróbio ele vai remover preferencialmente a gordura visceral, porque o homem ele tem uma condição de a relação androgênio-estrogênio, que também favorece a deposição de gordura visceral. Mas no homem tem uma ação mais importante. Um físico bem condicionado aerobicamente e que remove gordura visceral com eficiência, também aromatiza mesmo, ou seja, ele diminui a quantidade de testosterona que ele transforma em estradiol. Por quê? Porque normalmente a gordura visceral está relacionada à produção do cortisol. O cortisol é um hormônio que aumenta o que é a aromatização, a transformação de testosterona em estradiol. Isso é especialmente importante naquele homem que faz reposição hormonal ou usa hormônios. Para a mulher também, tá? Deixa eu dar essa atençãozinha para homem, a gente já chega na mulher. E essa aromatização ela acontece muito no tecido adiposo visceral. Quando você perde tecido adiposo visceral, logo por conseguinte, você diminui a aromatização. Por isso que é muito ruim você ter barriga e usar testosterona, porque a tendência é você produzir cada vez mais hormônio feminino por conta dessa gordura visceral. Estou falando dos homens principalmente. E o hormônio feminino, o estradiol, ele é um agonista da função
do sistema renina-angiotensina-aldosterona, portanto ele aumenta a glicemia, ele aumenta a pressão arterial e ele também é hiperglicemiante, portanto ele aumenta a resistência periférica à insulina. Isso quer dizer que o homem que tem gordura visceral e faz uso de testosterona, ele está rumando para um caminho de pré-diabetes, diabetes e hipertensão. E nessas condições, aumentar mais ainda a gordura abdominal. Por isso que muitas vezes vocês veem uma pessoa que tira testosterona e parece que ela seca. Isso é verdade, porque você diminui esse estímulo para aumento desordenado do que é o hormônio feminino e que é especialmente danoso no corpo do homem. Claro que hormônios têm níveis. O que é o bom no homem? Entre 20 e 35 picogramas por decilitro. Tá? A gente precisa desse hormônio feminino porque é isso que coordena, ajusta nossos lípidos, colesterol, é isso que cuida dos nossos ossos, é isso que melhora a nossa cognição. By the way, o estradiol é o hormônio da cognição. A testosterona é o hormônio da iniciativa. Por isso que o homem tem muita iniciativa para trabalho, por isso que a mulher ela tem uma capacidade ou uma tendência de raciocínio maior. Por isso que a mulher vai buscar o que é a resolução na conversa e o homem vai buscar o que é a resolução na ação. São coisas determinadas pelos nossos hormônios, que inclusive atuam no nosso cérebro. A mulher é mais ou menos semelhante. Uma das coisas que a gente controla na mulher, principalmente quando a gente tem alterações de estradiol, é o nível de aromatização através da quantidade de gordura visceral que ela tem. Se você olhar, por exemplo, os quadros clínicos físicos das mulheres com síndrome de ovário policístico, que não foi tratado e que evoluiu ao longo do tempo, elas vão ter uma tendência de gordura abdominal maior, principalmente visceral. E a mulher já aromatiza muito, porque ela tem níveis de FSH mais altos e porque ela tem mais aromatase e porque ela tem ovário. E o ovário é o lugar, numa região específica chamada glomerulosa, que ela transforma a testosterona produzida em outra região chamada teca em estradiol. E aí você tem os ovários produzindo estradiol, você tem o tecido gorduroso periférico produzindo estradiol e você tem o tecido gorduroso visceral produzindo estradiol, que vai mudar a pressão arterial da mulher. Então, dica para quem é profissional da saúde, sempre avalie pressão arterial de mulher com SOP, tá? E segundo, vai fazer com que essa mulher tenha uma dificuldade muito grande de vencer a resistência periférica à insulina e, por conseguinte, é como se ela ficasse com o botãozinho de engordar ligado. E a gente falou sobre resistência à insulina na live de segunda-feira. Se você não lembra, volta lá, reassiste 30 minutinhos para você lembrar disso, tá? Recapitulando e amarrando o papo de hoje. E aí, exercício aeróbio é para todo mundo. O que eu faço? Intenso ou moderado ou leve? Todos eles têm efeito metabólico, mas quando a gente fala de remoção de gordura, o exercício aeróbio intenso ou intervalado, ele supera as outras intensidades de exercício aeróbio. Ele vai tirar gordura da onde? Ele vai tirar gordura no homem, principalmente, visceral, e na mulher, principalmente subcutâneo. Da onde o exercício aeróbio tira gordura? Do tronco, então barriga e tórax. Quando fazer o exercício? Você pode fazer antes do seu treino, um HIIT, por exemplo, você já vai aquecido para o seu treino de musculação, você pode fazer depois, desde que você controle os tempos para que o estímulo do exercício aeróbio não supere o estímulo da musculação. Isso é muito importante porque quando a gente fala de magnitude do estímulo, o estímulo mais prevalente é o que vai fazer maior modificação. E se você quer um físico que seja um físico muito estético, você tem que programar para esse estímulo ele ser intenso e curto, se você for fazer depois do treino. Ou então, um pouco mais longo e talvez não tão intenso antes do seu treino. E a rigor, períodos diferentes. Se a gente está falando de excelência de resultado, você vai fazer o seu exercício aeróbio ou 4 horas antes da sua musculação, para dar tempo de recuperar o que é a sua capacidade de juntar glicogênio para você treinar, ou você vai fazer 6 horas depois que você fez a sua recuperação principal pós-exercício de musculação, tá bom?
Esse é o resumão do aeróbio. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?